Opa, caiu aqui a nossa conexão. Então, pessoal, conforme eu estava falando, é, ele fala muito sobre isso, né? Se você tiver um tempinho de ver esse filme lá no Netflix, O Limite da Traição, fala muito sobre a linguagem corporal, como a negociação, como os detalhes podem fazer a diferença, tá? Então, tranquilo, isso aqui, considerei muita coisa, vocês foram muito bem nessa questão falando aí sobre a comunicação, o tanto que é importante na linguagem jurídica, tá? Depois a gente fala, dou uma introdução aí, né, sobre os processos, a atuação do advogado e a pergunta é: as empresas hoje mais do que nunca são simples, não mais do que simples aglomerados de pessoas buscando lucro através de uma atividade ou um organismo vivo. E aqui nós falamos sobre o novo contexto da comunicação. O que é o novo contexto da comunicação? E é a eficácia na comunicação, tanto que você pode ser, o tanto que você é eficaz, o quanto vale a tua eficácia na comunicação dentro da linguagem jurídica, né? Então, gostei muito das respostas de vocês trabalharam muito também o que nós trabalhamos lá no nosso material sobre a eficácia. Eu coloquei aqui, ó, escreva a importância da eficácia na comunicação quando se trata na linguagem jurídica. Então eu dei dicas da eficácia para vocês na comunicação, o tanto que você ser eficaz ao falar, eficaz na comunicação dentro da linguagem jurídica é importante, tá? E aí, vamos para as três últimas, né? Falamos aí mais uma vez da comunicação escrita e verbal, né? E aí eu coloco lá sobre os operadores de direito também utilizam esse tipo de linguagem para analisar a fala e as condutas dos réus diante do fechamento de um negócio jurídico, né? Então, em resolução de conflitos, vocês vão ver isso daí sobre a nova forma de fazer direito, né? Então, como eu falei para vocês, os meus maiores clientes são escritórios de advocacia que me procuram para realmente entender qual que é a linguagem da negociação jurídica, como que funciona, né? Então, esse novo modelo jurídico, né? Ou até mesmo interesse os alunos em sala de aula e assim vai. Interessante alertar o profissional do direito para o código cultural das expressões gestuais. Mais uma vez, né? Comunicar-se bem não é apenas transmitir com êxito a informação. Então não adianta eu transmitir com êxito a informação. Eu preciso compreender, ela precisa ser compreendida pelo receptor. Aí eu coloquei: descreva como a comunicação pode ajudar no poder de persuasão na área jurídica no momento de defender alguma prática referente ao direito. Mais uma vez, né? Nós temos aí as séries como Suits, que elas vão realmente, vocês vão ver quando vocês chegarem nesse momento. Como eu falei para vocês, o direito ele está mudando e ele está partindo mais para esse lado da negociação jurídica, de resolução de conflitos, não é? De antes de eu ir para o tribunal, eu tentar resolver ali o que eu preciso. Então também tranquilo, considerei, gostei muito das respostas, né? De vocês aqui tem até uma falando sobre a comunicação escrita, verbal, corporal, é a maneira única encontrada para estabelecer uma relação entre emissor e receptor. Então, assim, sensacional as respostas que vocês deram aqui, tá? E aí vamos para a próxima. Vamos lá, coloco aí sobre a importância que os advogados precisam ter em comunicação verbal e escrita, né, sobre os estudos linguísticos, e aí eu coloquei a pergunta, e aí falando um pouco sobre as mediações, né, as mediações, elas são totalmente negociação e comunicação, mediações são extremamente essenciais para uma linguagem corporal, né, o corpo fala e isso nas práticas jurídicas pode ser a ideia para finalizar algum caso ou processo. Conforme seus estudos, temos 4 funções da comunicação essenciais. Cite cada uma delas e explique qual é a mais adequada para a citação acima. Pessoal, lembra das funções da comunicação? As funções, lembra que eu falei para vocês, não confundam funções da comunicação com fluxo da comunicação. As funções da comunicação eram a controle, lembra disso? Motivação, expressão emocional e informação.
essa era as funções da comunicação. Então eu queria que vocês colocassem isso e explicassem qual que é a melhor quando se fala-se da linguagem corporal. Né? Então, claro que assim, dependendo do seu ponto de vista, do que você colocou também foi considerado, mas aqui a melhor seria a expressão emocional. Então, a expressão da fala, a expressão de gestos, o olho para cima, para baixo, como eu falo, isso também entrega quando se fala, daí, quando você pressiona um réu, quando você pressiona uma testemunha, ela não consegue, ela não sabe lidar muito com isso, você acaba sabendo algumas verdades ali, tá? E aí, a derradeira, né, questão, o direito de desempenho papel político, função social. Nós estudamos sobre generalidade e alteridade, e aí, conforme os seus estudos, explique o que é generalidade e alteridade e o que ambas representam na área jurídica. Então, esse aqui também estava bem tranquilo, foi o nosso último tópico aí, trabalhando, né, a generalidade, que é a característica, né, relacionada ao fato de uma norma valer para qualquer um, sem distinção de qualquer natureza para os indivíduos também iguais entre si que se encontram na mesma situação. Então,